Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Salmo 139. E vamos ler todo esse salmo. Salmo 139. Esse texto diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu queria pensar com vocês nesta noite sobre o tema encurralado por Deus. Encurralado por Deus. Quando eu leio esse salmo, a primeira coisa que me vem à mente é que é uma mensagem aterradora, porque não dá para fazer nada escondido de Deus. A segunda coisa que me vem à mente é que é uma mensagem consoladora, porque apesar de Deus me conhecer, Ele me ama. Apesar de Deus conhecer você, Ele ama você. Talvez esse seja um dos mais belos poemas do saltério. Talvez nenhum outro consiga exaltar a Deus de forma tão eloquente quanto este salmo. Nós, via de regra, dividimos os chamados atributos de Deus em duas categorias. Os chamados atributos incomunicáveis, que só Deus os tem, e não divide com os anjos nem com os homens, nem mesmo na eternidade nós os teremos. E os chamados atributos comunicáveis, são aqueles atributos que Deus os tem, e nós podemos compartilhar deles, como o amor, a santidade, a justiça,
Mas aqui este salmo vai tratar de 3 grandes atributos de Deus que só Deus os tem. Se não, vejamos. Nos versos 1 a 6, ele fala da onisciência divina. Deus é aquele que sabe tudo, conhece tudo, sonda todos. Não há nada que escape ao seu conhecimento. Segundo, notem comigo, dos versos 7 a 12, ele vai falar da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar. Não há um centímetro deste vasto universo onde Deus não possa dizer: eu estou aqui. Não tem como, portanto, fugir da presença de Deus. Ele é inescapável. Você está encurralado por Ele. Terceiro, você confere comigo dos versos 13 até o verso 18, acerca da onipotência divina. Ele é onipotente. E uma evidência de que Ele é onipotente é que Ele formou você de forma assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe. E conheceu você quando você era apenas ainda uma massa informe. E esse salmo conclui com o aspecto de que Deus, que sabe tudo, que está em todo lugar e que é todo poderoso, vai submeter a você e a mim ao julgamento. E não há outra saída para nós senão fazer o que Davi fez: clamar a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, pensando nisto, eu gostaria que nós hoje pudéssemos observar estas verdades. Os gregos diziam assim: conhece-te a ti mesmo. É uma máxima da filosofia, mas equivocada. Sabe por quê? Você não conhece a você mesmo. Você pode estar casado 50 anos. Você não conhece a sua esposa plenamente. Você não conhece o seu marido plenamente. Você não conhece seus filhos plenamente. Você não conhece seus pais plenamente. Você não se conhece plenamente. Alex Carrel escreveu um livro assim: o homem, esse é desconhecido. O homem decifra os segredos da ciência, o homem avança o espaço sideral, o homem pousa na lua, o homem quer penetrar nos outros planetas, ele faz viagens interplanetárias, mas ele não consegue fazer uma viagem para dentro dele mesmo e conhecê-lo plenamente. Porém, o texto começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, não tem nada aí nos corredores da sua vida que esteja oculto aos olhos de Deus. Ele a todos conhece, a tudo sonda. Mas note você que ele vai além e diz o seguinte: sabes quando me assento e quando me levanto. Ele conhece as nossas atividades, as nossas ações, os nossos movimentos. Não tem lugar que você vá que Deus não saiba. Não tem ação que você pratica que Deus não saiba. Tudo que ocorre na sua vida, do acordar ao dormir, está debaixo do olhar de Deus, do conhecimento de Deus. Mas ele vai além e diz assim: de longe penetra os meus pensamentos. Bom, dizem os estudiosos que a gente tem em torno de 10 mil pensamentos por dia. Mas ele não penetra alguns, ele penetra todos. Pensamentos que você fica escandalizado com você mesmo. Não sou eu que estou pensando nisso. Estou chocado comigo. Estou perplexo, estou escandalizado comigo.
Pensamento que você não conta para o seu amigo mais próximo, mais íntimo. Porque se você contar, ele vai ficar chateado com você. Ou talvez escandalizado. Pois Deus conhece. É espantoso isso. Porque apesar de Deus conhecer todos os meus pensamentos, Ele ainda me diz: eu te amo. Eu tenho um colega que disse certa feita o seguinte: se a minha mulher me conhecesse como Deus me conhece, ela não ficaria casada comigo uma semana. Pois eu quero dizer para você que Deus conhece cada um dos seus 10.000 pensamentos por dia. Tem jeito. E ele vai além e diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele esquadrinha. Esquadrinhar é mais do que conhecer, é ir a fundo, é conhecer detalhes, é penetrar nos mínimos detalhes, nos corredores escuros, abrindo todas as gavetas, abrindo todos os cofres, tirando tudo para fora, debaixo do tapete. É aquele que conhece tudo. Não tem nada da sua vida que esteja fora do conhecimento de Deus. Porque nós somos tão tolos. Tolos. A gente apaga a luz, a gente fecha a porta, a gente fecha a cortina, a gente acha que pode fazer alguma coisa em segredo, em secreto. Pois esse Deus, que tudo conhece, está olhando, está observando. Mas no versículo 4, ele diz: ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. É curioso isso, porque dizem os estudiosos da retórica, da oratória, que para você fazer um discurso, pregar um sermão, dar uma aula, falar em público, você precisa ter 8 palavras engatilhadas, alinhadas, antes de você proferi-la. Se você não tiver 8 palavras já no gatilho, você começa a gaguejar. O fluxo da ideia não chega, o pensamento não se desenvolve, a palavra é truncada. Então, até aquela palavra que está lá no gatilho, que você não proferiu ainda, Deus já conhece. E mais, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Tem palavras que a gente fala assim, irrefletidamente, não é verdade? Eu falei com o pastor Arival que essa semana eu escutei uma frase que gostei demais. Diz que valeu o sermão do pastor. Ele disse assim: quem fala com a cabeça quente vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Só acontece comigo isso ou acontece com você também? Pois é, Deus conhece cada palavra, mesmo aquelas que você ainda não proferiu. Mas o texto avança e diz assim no verso de número 5: tu me cercas por trás, a retaguarda, por diante, na dianteira, na vanguarda, e sobre mim pões a mão. A sensação que eu tenho aqui é que eu estou encurralado, estou num beco sem saída. Eu tento fugir, tem jeito não, ele está na frente, você recua, dá marcha ré, ele está atrás. E se você pensa em escapar, ele põe a mão em cima de você. Então, com licença, você está encurralado. Tem saída não. Você não escapa dele não. Você pode tentar achar que escapa. Você pode tentar assim, ludibriar a sua consciência, mas não tem como. Você está encurralado. E aí, ele termina essa primeira parte, uma espécie de exclamação. Olha aí comigo o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado.
Então preste bem atenção nisso, querido. Quando você for tentado a ir a determinado lugar, a fazer determinada coisa, apagar a luz para ninguém ver, fazer escondido para que ninguém saiba. Entenda uma coisa, Deus está lá. Você apaga a luz, Deus está lá. Você fecha a porta, Deus está lá. Você fecha a cortina, Deus está lá. Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus a todos sonda. Essa é a primeira verdade que esse salmo trata. Mas vamos ao segundo ponto, que agora não é só a onisciência divina, agora é a onipresença divina. Se Ele sabe tudo, Ele também está em todo lugar, em toda parte. Então vamos dar uma olhadinha nisso, para entendermos melhor essa posição. Olha o versículo de número 7, porque a primeira sensação que eu tenho, já que Deus me encurralou, será que tem jeito de escapar? Quando você se sente num beco sem saída, você quer buscar um escape, não é verdade? Uma rota de fuga, uma janela de escape, uma porta de saída. E então ele faz a pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Porque se esse Deus sabe tudo e eu sou pecador, eu estou frito, não estou não? Estou encrencado. E ele está querendo fugir, ele está querendo escapar. E a pergunta dele: para onde? Mas para onde? Para onde eu posso fugir? E ele então começa a criar algumas situações. Se suba aos céus, lá estás. Onde está o céu? Qual a distância daqui para o céu? Quantos quilômetros dá daqui até lá? Quantos anos-luz tem daqui até lá? Pois bem, se você imaginar, lá no céu dos céus, Ele está lá. E Ele diz o seguinte: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, onde fica o mais profundo abismo? Onde está Ele? Se você descer ao nadir, em outras palavras, ao lugar mais profundo, Ele está lá também. E aí ele imagina, como um homem que viveu há 3.000 anos, que foi escrito por Davi, que não tinha todos os recursos que nós temos hoje das viagens interplanetárias, espaciais. Ele diz assim no verso 9: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, era o último limite imaginável lá no 1000 anos antes de Cristo. Ele diz: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ou seja, não tem como fugir. Você está encurralado. Está encurralado. Mas aí ele pensa em outra situação. Versículo 11: se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim para a noite. Que coisa engraçada, né? Nós temos essa ideia tola, infantil. Se eu apagar a luz, ninguém vai ver. Pense comigo, irmãos, nos bastidores do submundo, do pecado, das mazelas. As pessoas tentam esconder. Elas praticam os seus erros, seus crimes, seus delitos, suas transgressões, e elas jeitosamente escondem dos homens, para não serem apanhadas, para não serem flagradas. Às vezes elas não estão atormentadas pelo pecado em si, mas pelas consequências dele. É a ideia de um larápio que a polícia bota a mão nele, ele chora. Não é porque ele está chorando de arrependimento, ele está chorando porque foi pego com a mão na botija. E às vezes nós temos essa ideia. E ele vai dizer o seguinte: olha, para Deus apagar a luz e deixar a luz acesa é a mesma coisa. Para Deus jeitosamente você esconder o seu pecado e fazê-lo em público é a mesma coisa, porque o que é secreto na terra é um escândalo público no céu.
A minha tendência, a sua tendência é esconder. Foi o que aconteceu desde a queda. Cadê você, Adão? Onde estás, Adão? Ah, Senhor, eu estou com medo, eu estou nu aqui, eu fiquei com medo. Aí me escondi. E você, Caim? Cadê teu irmão? Ah, mas eu sou guardador do meu irmão? Não, mas o sangue do seu irmão está clamando aqui no céu. O Acã rouba a capa e a barra de ouro, esconde bem escondido, achando que está resolvido o problema, meu futuro financeiro está garantido. Mas ele esqueceu uma coisa: Deus tudo vê, tudo sonda, tudo conhece. Davi deitou com a mulher do soldado dele, a Batseba, e escondeu. Armou toda uma trama lá para tentar escapar da gravidez da mulher, porque deitou com a mulher a primeira vez, ela fica grávida. E o maridão dela estava na guerra. Se a mulher aparece com a barriga grande e o marido está fora de casa, ela ia ser apedrejada. E aí ele tenta de todo jeito, e a situação fica cada vez pior, e ele cada vez se afunda mais. Preste bem atenção nisso. Deus é inescapável e você está encurralado por Deus. E eu também. Mas agora, ele vai fazer outra transição, confira comigo no verso 13, para mostrar que esse Deus, que tudo conhece e está em toda parte, ele é onipotente. Então ele está falando da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da o quê? Onipotência de Deus. Olha o verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. E ele acha isso tão maravilhoso que ele começa a dar graças. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu não encontro, pastor Arival, nenhum texto na literatura mundial mais profundo, mais eloquente, mais adequado do que este, para refutar a ideia hoje tão comum, a questão do aborto. Eu estou lendo um livro da Nancy Pearcey, é uma das, talvez a escritora mais intelectual dos Estados Unidos hoje, e ela levanta essa questão do aborto hoje da seguinte maneira: a sociedade hoje, ela faz uma diferença entre vida humana e pessoa humana. Todos os abortistas reconhecem que desde a concepção existe vida humana. É vida humana. Ninguém pode negar a ciência, não pode negar isso. Porém, eles fazem uma distinção entre vida humana e pessoa humana, dizendo, é uma vida humana, mas não tem direitos como pessoa. E desta maneira, jeitosamente, malignamente, a sociedade começa a achar que aquele ser que está sendo gerado, que é para eles vida humana, é uma massa, como uma verruga pestilenta que se joga fora. Mas há 3.000 anos, Davi já entendia isso, que Deus lidava com ele como uma pessoa, que Deus já o considerava uma pessoa, que ele não era tratado como uma coisa, ou apenas com vida humana, mas com uma pessoa humana que tinha uma história que já estava traçada desde o ventre materno. E hoje, irmãos amados, o que Davi escreveu há 3.000 anos, quando ele diz no verso de número
15, os meus ossos não te forem cobertos, a ideia aqui é de estrutura. E hoje os geneticistas entendem melhor isso, porque todos nós sabemos que desde o começo lá da vida, da concepção, já começa a existir o programa genético, e você sabe que você é um ser programado geneticamente. É por isso que, assim como cada gota de orvalho que cai do céu, cada gota é diferente da outra, assim como você tem digitais diferentes das outras, não tem duas pessoas com as mesmas digitais, assim também não tem dois seres humanos iguais, porque cada ser humano tem um programa genético, computadorizadamente programado. Os estudiosos, e quem ganhou até prêmio Nobel sobre esse assunto, Marshall Nirenberg, define que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no corpo. Em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e seu temperamento. Se você espichasse essa fita DNA do seu corpo, daria 102 trilhões de quilômetros, 102 trilhões de metros, 102 bilhões de quilômetros. É por isso que Davi, há 3.000 anos, diz que Deus o fez de forma assombrosamente maravilhosa. Só os seus olhos, diz doutor, lá de Harvard, um dos maiores oftalmologistas do mundo, tem cerca de 10 milhões de fios encapados em cada um deles. Se não for assim, haveria um curto-circuito, ficariam cegos. O nosso corpo é algo exponencial. Se nós pudéssemos dissecar cada célula, se nós pudéssemos entender todas as vibrações do nosso cérebro, se nós pudéssemos entender todos os caninhos do nosso coração, dos nossos rins, dos nossos pulmões, do nosso estômago, é uma máquina fenomenal. E Davi sabia disso há 3.000 anos. O seu corpo é uma propaganda absolutamente eloquente da onipotência divina. Seu corpo é uma obra do poder de Deus. Quanto mais o homem estuda a ciência, mais ele devia crer em Deus. Mais temente eu devia ser. Pois bem, dito isto, agora Davi tomou outra postura a partir do verso 19. Eu acho, vale a pena também você pensar no 18 e 17 e 18, porque ele usa uma figura muito interessante que a ciência usa hoje. Que preciosos para mim são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Ele está falando da criação, né? Então, quando Deus criou você, você não é obra da acaso, não. Então, só um pouquinho aqui, isso ajuda bastante. Você conhece alguém que tem complexo de inferioridade? Conhece? Já ouviu falar nesse troço? A pessoa se olha no espelho e se rejeita. Então, entenda uma coisa. Quem rejeita o projeto, rejeita o quê? Projetista. Deus não falhou com você não, viu? Se você não for você, ninguém mais vai ser. Não tem nada que cura mais a nossa alma desses complexos do que você entender que você é um projeto do Criador. E Davi, tratando disso, ele diz que esses pensamentos são tão grandes, são tão maravilhosos, que se ele pudesse contar, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Imagina você chegando numa praia e falar, hoje vou fazer o projeto da minha vida, eu vou passar o resto dos meus dias contando as areias. Você não consegue contar de alguns metros quadrados. Mas pensa em todas as praias, em todos os desertos do mundo. Pensa nas estrelas do céu. Os pensamentos de Deus são mais numerosos que tudo isso.
pensamento que planejou você, que criou você, a sua imagem, a sua semelhança. Você é uma obra exponencial do poder de Deus. Mas agora ele conclui dizendo o seguinte: eu não posso entender como alguém que tem uma compreensão da onisciência, da onipresença e da onipotência de Deus, ainda rejeita esse Deus, ainda blasfema contra esse Deus, ainda se insurja contra esse Deus, ainda vira as costas para esse Deus. Você está usufruindo da criação de Deus, você está desfrutando da providência de Deus, você está desfrutando do cuidado de Deus, você é alvo do amor de Deus, e você voltar-se contra esse Deus é algo intolerável. E Davi diz assim, no verso 19: tomaram, ó Deus, desce cabo dos perversos, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. E eles se rebelam insidiosamente. E aí ele vai numa linguagem pesada, imprecatória, dizer no verso 21 e 22: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim, sou inimigo de fato. É claro que, na perspectiva cristã, nós somos convidados a amar até mesmo, quem mesmo? Os nossos inimigos. Nós devemos orar por eles. Mas Davi está fazendo uma oração imprecatória aqui. Mas aí, ele deixa de olhar para fora? Porque às vezes ele fica olhando o pecado dos outros, né? Aí começa a olhar para dentro. E quando ele começa a olhar para dentro, ele tem a mesma experiência do Isaías. Isaías olhou para fora e disse: ai do beberrão, ai do ganancioso, ai do farrista, ai do pervertido moral. Aí ele olhou para dentro dele e disse: ai de mim, ai de mim. Então ele faz aqui uma oração e ele tem 3 pedidos: sonda, prova, guia. A palavra sondar no hebraico aqui, a ideia, eu não sei quantos de vocês, eu fui criado na roça bem artesanal, daquela roça de plantar arroz no brejo. Vocês da cidade não sabem, talvez que seja isso não. Você pega uma região alagadiça, um pântano, uma lagoa, você enfia a enxada e vira o barro, bota a raiz para cima, e ali você planta o arroz. A ideia de sondar é essa: enfia a enxada da verdade, aqui que está lá com as raízes escondidas, traz para a luz, sonda. Deus, traz a luz, traz para a luz, bota para fora o que está escondido, sonda-me, ó Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele está querendo que Deus entre profundamente na vida dele. Ele percebeu uma coisa: não dá para esconder, não dá para fugir, então ele quer encarar. E ao querer encarar, ele diz: agora Deus, eu preciso ser sondado, eu preciso ser conhecido, eu preciso ser provado. E ele diz: ó Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero andar no caminho mau, eu não quero enganar a mim mesmo, eu não quero tentar te enganar. Eu sei que não dá para fugir, eu sei que o Senhor conhece tudo. O Senhor, na verdade, até me fez, o Senhor me conhece antes de eu existir como eu sou hoje. Então, Deus, eu te peço uma coisa: guie-me pelo caminho eterno. Vocês não acham que é a oração mais oportuna e mais própria para fazer hoje? Meu Deus, me guia, Senhor. Eu não quero fugir mais não quero estar na rota de fuga mais não, eu não quero tentar tapar o sol com a peneira mais não, eu não quero me enganar a mim mesmo mais não. Meu Deus, então me sonda, então Senhor, me prova, Senhor, então me guia pelo caminho eterno. Que Deus nos ajude a fazer essa oração nesta noite. Vamos ficar em pé. Antes de nós orarmos, me permita, pastor Ival, reiterar o seu apelo. Irmãos queridos, eu estava vindo de Campinas semana passada
E eu fiz uma visita à Coreia há alguns anos. E eu fui muito impactado com o fato que aconteceu lá. Uma igreja presbiteriana da Coreia que tem 4 reuniões diárias de oração pela madrugada. E nós fomos numa delas, de 5 a 6 da manhã, estava escuro, bastante frio. E eu nunca tinha visto aquilo. Numa das reuniões normais da igreja, o templo absolutamente tomado. Uma multidão, coral, banda de música. Quando aquela igreja levantou a voz para orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido daquele lugar. E eu cheguei, compartilhei com o pastor Ival, falei, meu Deus, quem sabe a gente pudesse experimentar essa bênção aqui, em Pinheiros? Porque ninguém pode dizer, não, eu trabalho, você vai daqui 6 horas, hora de 5 a 6, vai embora trabalhar, ou quem está correndo, como diz o pastor Ival, vai correr no parque. Mas eu queria conclamar você que está aqui hoje, a dia 14, é terça-feira, pastor? Terça-feira, 5 da manhã, está aqui com a gente. Pode ser uma experiência marcante na sua vida. E eu estou crendo que este Deus, que tudo sonda, tudo conhece, que é o Deus Todo-Poderoso, pode virar algumas chaves na sua vida. Algumas chaves na sua vida. Então eu quero conclamar vocês todos, quem está aí nos acompanhando, para dia 14 estarmos aqui 5 da manhã, em nome de Jesus.